Vamos de carona comigo? De carona com Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro da prata, dominando sobre o dinheiro, andando em ruas de ouro, de mãos dadas com o criador da prata e do ouro, resgatando preciosos tesouros. É desse jeito que a gente vai caminhando. E quem criou o inferno? Quero fazer essa pergunta. Você sabe que o inferno existe? Existe. Não é bem como você imagina, mas ele existe. Agora, quem que criou o inferno? Boa pergunta. Vou responder. Lúcifer, ou seja, um anjo de luz, foi quem criou o inferno. Não foi Deus. Lúcifer criou o inferno. E aí, o que você entende? Tudo que você pensar e falar, isso vai criar, ou isso será criado. Lúcifer estava lá sentado, dominando, tinha sido, e ele começou a pensar, eu vou subir lá no céu, eu vou ser igual a Deus, esse negócio de só um governo aqui, esse negócio de só. Então ele começou a pensar e criou o que você chama de democracia. Democracia quer dizer não me interessa Deus nesse assunto. Democracia quer dizer ausência de Deus. Então você veja que o pensamento tem poder para criar. O grande filósofo francês e matemático, muitos anos atrás, disse isso. Quando eu penso, eu logo existo. Você pensou, você já está criando. O Vale de Ossos Secos, famosa passagem lá de Ezequiel 37, vai mostrar um segredo muito importante para a gente, que como que aquele Vale de Ossos Secos foi criado? Como que é possível existir aquela cena de um vale cheio de ossos secos? Veja bem, Ezequiel 37 diz o seguinte: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, abro aspas, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Então vejam que eles estavam criando a realidade deles. O Vale de Ossos Secos existia nesse mundo espiritual, nesse mundo invisível, mas é real. Então toda aquela situação de centenas de ossos secos era uma nação toda que estavam pensando, que estavam dizendo, nós somos isso. Ou seja, o que você pensa, você cria. O que você pensa, como você imagina em sua alma, assim você será. Portanto, cuidado com os seus pensamentos. Só de você pensar hoje, o Google, a Meta, esse pessoal já está lendo. Quando você pensa, você emite ondas. E estas ondas são interceptadas. E quando elas são interceptadas, o que acontece? Elas são decifradas. E veja o que diz Salomão lá atrás, na época da sabedoria dele. Ele diz o seguinte: nem em pensamento fale mal do rei. Nem em pensamento, ou seja, pensamento, nem em pensamento fale mal do rei. Olha que revelação, ele está falando sobre você pensar, estou aqui, estou pensando mal de alguém, estou pensando negativamente sobre algo, eu já estou criando aquilo, você já está criando. E assim ele segue, nem em pensamento fale mal do rei. Pode ver, quando você fala as coisas, logo aparece no teu Facebook, aí, no teu Instagram, uma coisa. Agora,
quando você pensa, está acontecendo a mesma coisa. Só de você pensar, você já vai criar o bem ou o mal. Então Satanás criou o inferno para ele mesmo. E agora ele diz o seguinte aqui, em Eclesiastes 10:20: nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto. Porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Olha que coisa incrível. Está aqui, ó, na Bíblia, Eclesiastes 10:20. Quando você pensa, anjos vão captar aquilo, ou demônios. Quando você fala, então você cria. A tua realidade é você que está criando. Então, que tipo de realidade que você está vivendo hoje, saiba que foi você quem criou. E agora, comece a criar outro tipo de coisa. Comece a mudar. Se você vive falando em escassez, passe a falar em abundância. Se você vive pensando e criando coisas, estas coisas precisam ser mudadas. Ou seja, são sementes malignas que você tem semeado e por isso está criando, por isso está nascendo. Então, vamos criar tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. Não crie o seu vale de ossos secos, não crie o seu próprio inferno, não crie as coisas negativas. Uma ave alada, ou seja, demônios vão pegar os seus pensamentos, vão decifrar e vão falar assim, é isso que ele está pensando, então é assim que ele vai ser. Como você pensa em sua alma, como você imagina em sua alma, assim você será, diz Provérbios. Como você pensa, como você imagina, você já é. Se você diante de um problema se imagina fraco, fraco você será. Se você diante de um desafio você se imagina incapaz, incapaz você será. Agora, o contrário se aplica também. Se diante de um desafio você se enxerga com capacidade para superar, assim acontecerá. Se você diante de uma proposta, mesmo não aparentemente não tendo condições, mas se você encarar com ousadia, é aquilo que você vai ter. Então coloque nos teus pensamentos aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é alguma virtude, aquilo que de bom há. Passe a ocupar a sua mente, ou seja, uma metanoia. Mude os seus pensamentos, mude a sua maneira de pensar e as coisas irão mudar. Ou seja, você cria a sua própria realidade. Então, crie tudo que é justo, crie tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Weber Pinheiro, ligadinho com você o ano inteiro.